Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, mais um dia de projeto do Study With Us. E a convidada de hoje é a Sophie, do perfil Sophie Martins. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? E bom, gente, então, como vocês já sabem, se você ainda não assistiu, eu já fiz o primeiro vídeo do projeto com o Felipe do StudyMed. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. E, bom, então eu vou fazer algumas perguntas para a Sophie, a gente vai dar algumas dicas para vocês e também fazer algumas perguntas para vocês responderem nos comentários. Então, bora lá! Então, Sophie, conta pra gente como que você tá conseguindo se manter produtiva, como que você tá se sentindo motivada para estudar, para fazer as suas coisas em geral nessa época, nesse período que a gente tá. Assim, tá tudo bem difícil, né? As coisas não são como a gente era acostumado, mas eu acho que a gente tem que se esforçar bastante para focar nas aulas online. A minha escola não voltou, a gente continua na aula online, a gente provavelmente não vai voltar para presencial esse ano. E o que eu tô tentando fazer é não deixar nenhuma matéria acumular. Eu sempre faço as anotações durante a aula, eu nunca deixo nada ficar de fora. E eu acho que o que mais tem me ajudado a cumprir essa minha meta de sempre deixar tudo em dia, anotar todas as coisas que eu preciso fazer no meu planner, fazer tutorists. Eu acho que ter tudo que eu preciso fazer de uma forma que eu consigo visualizar de um jeito mais fácil é o que tem me ajudado. Então, antes de começar a estudar, eu sempre anoto tudo, porque aí eu vou dando check toda vez que eu termino de fazer uma coisa. Eu também faço isso, porque eu acho que a gente consegue ver tudo que a gente tem que fazer, né? Então isso é mais fácil de visualizar quando você já tem um planejamento. E também eu não sei se você também se sente, mas eu me sinto meio que feliz quando eu dou check, quando eu completo todas as minhas tarefas do dia. Sim, eu acho que uma das coisas que mais motiva a gente sobre fazer tutorists, escrever tudo que a gente precisa fazer, é a gente poder ir marcando as coisas e vendo que a gente está fazendo progresso. Porque mesmo quando você não consegue fazer tudo que você tinha planejado pro dia, você vê que você fez progresso, você já não se sente mal, você percebe que você já está conseguindo evoluir. E a gente faz de cada tarefa concluída uma vitória. Sim, isso é muito gratificante também. Por mais que você não consiga cumprir tudo, você já tem uma visão que você conseguiu fazer alguma coisa. Porque, por exemplo, tem dias que eu não tô tão motivada assim pra fazer as minhas coisas e tudo mais. Mas daí eu levanto da minha cama, eu tenho alguma inspiração assim, ou eu assisto um vídeo, ou eu escuto música, alguma coisa assim. Ou eu tomo água mesmo, porque tomar água me ajuda muito. E daí, nem que seja pra eu fazer uma coisa lá que tava na minha listinha. Isso já ajuda bastante, porque querendo ou não, eu já tô adiantando uma coisa pra eu, vamos dizer, que tirar uma coisa do meu planejamento. Então vai diminuir, eu vou me sentir satisfeita também, porque pelo menos eu fiz alguma coisa. Fazer alguma coisa é melhor do que fazer nada, né? Verdade. Então, eu acho bem gratificante isso mesmo. Mas em relação às suas redes sociais, vamos dizer assim, em geral, e também porque você tem adesivos, você faz várias coisas, você é um exemplo de produtividade, porque as suas coisas são tão fofinhas, mas tão fofinhas. E então conta pra gente como que você assim consegue ter inspiração pra fazer tudo no geral, as coisas, os de lettering, as coisas do Instagram, do YouTube, de estudar mesmo. Sim. Eu não sei direito. Eu acho que inspiração é uma coisa muito... Ela é muito indefinida, sabe? Às vezes, como você mesmo falou, a gente não tem motivação pra nada, a gente se sente meio que cansado o dia inteiro, essas coisas elas acontecem bastante, mas eu acho que a inspiração é uma coisa bem definida. Ela às vezes aparece do nada. Eu sei porque eu desenho, eu gosto muito de desenhar. Às vezes eu tô com tempo livre, eu tô com bastante tempo, né? Eu vou sento na cadeira, eu pego todos os meus materiais, só que não me vem inspiração, não sei o que eu quero desenhar. Eu fico sentada aqui por horas esperando vir uma ideia e às vezes simplesmente não acontece. E às vezes eu tô estudando, tô ali no meio de
Aí eu vou, anoto em algum lugar, por exemplo, sei lá, e daí eu faço. Eu termino meu resumo e eu vou lá e faço esse desenho. Então, eu não sei, eu não tenho como definir inspiração de um jeito assim específico, mas eu acho que as coisas elas fluem melhor, assim, eu consigo ter. A minha criatividade ela fica lá no topo, eu acho que eu consigo estar mais inspirada quando tá tudo organizado. Tanto que organização é meu lema. Então eu nunca deixo nada bagunçado, porque aí eu sinto que essa inspiração vem pra mim mais fácil. Eu não sei se faz muito sentido, mas realmente eu não sei. Eu acho que faz sentido mesmo, porque pra falar a verdade, eu não sou uma pessoa tão organizada assim. Eu dou a impressão às vezes que eu sou muito organizada, mas eu não sou tanto. Mas quando eu realmente sou organizada, quando eu anoto as minhas coisas e tudo mais, deixo bem organizado, o meu quarto, o meu cantinho e tudo mais, que é onde eu estudo, onde eu faço tudo praticamente, eu me sinto mais motivada mesmo, porque eu vejo que tá tudo organizadinho, que tipo, não tem nada impendente assim em questão de organização. Porque é um pouco ruim quando você vê que tá tudo bagunçado assim, você fica, eu não quero arrumar, mas ao mesmo tempo se você arrumar vai melhorar. É um pouco estranho isso, mas Verdade. eu acho que é basicamente isso. Mas como que você assim consegue ter ideias, por exemplo, pra fazer os seus posts do Instagram que são tão caprichados, tão lindos? Ai, primeiro, muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que você gosta deles. E segundo, que de verdade são ideias que eu paro, penso e aí elas vêm pra minha cabeça. Todas as coisas que eu posto, tudo que eu faço é autoral. São coisas que eu mesma tive ideia. Ou então, às vezes, até uma amiga que deu uma sugestão. Eu tô conversando com as minhas melhores amigas. E elas falam, Sofia, você podia fazer isso pro seu Instagram. Isso já aconteceu. Inclusive, eu já criei quadros de stories que elas me deram ideia. Lembra aquele quadro que eu fazia demais? Aquele desafio de lettering? Sim. Que eu escrevi com carvão, mostarda. Então, foi a minha melhor amiga que me deu essa ideia. Que legal! Então, de verdade, como eu falei, a inspiração ela vem de lugares assim que a gente não entende muito. Então, a maioria das coisas que eu posto, elas são ou coisas que estão acontecendo no momento, tipo, não são coisas preparadas antes, é realmente o que eu tô fazendo ali. Ou são coisas que eu tive ideia de fazer, coisas que me vieram à cabeça. Então, por exemplo, eu sempre posto meus resumos. São resumos que eu faço na hora da aula, são coisas que eu já fiz ali e eu posto pra mostrar o que tá acontecendo na minha vida. Então, tudo que eu posto não é uma coisa que eu fiz diretamente pra postar, foi uma coisa que eu fiz pra mim e que eu acabei tendo a ideia de postar. E quando eu tenho essas ideias assim pra vídeos, por exemplo, um tutorial de lettering, é realmente uma coisa que me passa na cabeça assim do nada. Eu tô parada assim no meu cantinho, olhando pras minhas canetas e eu pensando assim, podia fazer isso com essa caneta. Eu acho que ia dar certo. Então, é meio que assim que acontece. É um processo criativo um pouco estranho, mas eu sempre me considerei bem criativa. Desde que eu era pequena, eu gostava de desenhar, de brincar com massinha, fazer todas essas coisas. Então, criatividade sempre foi uma coisa que eu pude me gabar que eu tinha. Isso é uma coisa que eu não tenho. Normalmente, pra eu ter criatividade em criar alguma coisa, eu preciso, como eu falei pra você, ou beber água, porque eu não sei o que acontece, parece que a água tem uma mágica, porque eu consigo me manter inspirada e eu também meio que acordo quando eu bebo água. Eu também, às vezes, eu vejo alguns vídeos no YouTube da gringa e tudo mais, de algumas inspirações que são vídeos que eu já gosto de assistir, às vezes acaba me dando uma inspiração para criar algum conteúdo que seja diferente, mas ao mesmo tempo tem um pouco de inspiração também. Eu olho o Pinterest e tudo mais, porque o Pinterest eu acho uma rede social muito legal se você tá, por exemplo, sem criatividade, se você tá sem ideia, porque tem absolutamente de tudo lá. Tipo, tem desde ideias de desenho, ideias de lettering, tem... É muito louco o Pinterest. Tem de tudo mesmo. Eu adoro dar uma olhada no Pinterest também. E é basicamente isso que eu faço pra me sentir inspirada.
E isso que você falou da criatividade é muito legal, porque às vezes, por exemplo, alguma pessoa, ela sempre foi criativa, mas às vezes ela não tá conseguindo despertar essa criatividade que tem dentro dela, sabe? Isso às vezes é um problema também, porque você é criativo, mas às vezes você tá se sentindo com um bloqueio criativo, né? Que se chama. Você já passou por alguma fase desse estilo assim? Eu acho que sim. É igual eu falei, às vezes a gente sente vontade de desenhar, às vezes a gente quer fazer um desenho, a gente tá com vontade, a gente tá com tempo, mas aí a ideia não vem, a inspiração não vem. A gente até faz, a gente pensa em alguma coisa, vou desenhar a plantinha, que é o que eu sempre faço, mas quando você tem a inspiração, quando você tem a ideia, é diferente. Fica tudo mais bonito, parece. A gente sente que tá tudo melhor. Porque você pode pegar todos os seus materiais, sentar, falar, não tô com ideia nenhuma pra desenhar hoje, mas eu vou desenhar uma flor. Ela vai sair, você vai desenhar a flor, mas ela não vai ficar tão boa quanto ela ficaria caso você tivesse inspirado naquele dia. Por isso que realmente eu espero ficar inspirada, eu espero as minhas ideias fluírem bem. Eu sempre tento me manter bem positiva em relação às coisas, porque eu acho que todo nesse bom humor, eu sempre tenho as ideias melhores, eu sempre me sinto num lugar melhor. Igual quando eu falei que eu faço tudo organizadinho, que eu deixo meu cantinho organizado, eu acho que são todas coisas que dão espaço para as ideias entrarem. Eu acho que isso me ajuda de verdade. Agrega uma coisa na outra, né? Sim. Agora, Sophie, eu acho que muita gente deve te perguntar também, e me perguntam sempre, como que você faz os seus resumos? Como que você tem ideia, assim, como que você organiza eles? Olha só, eu faço todos os meus resumos, assim, todas as coisas que eu faço em aula. Então, o professor tá conversando com a gente, tá falando sobre a matéria, e eu vou anotando o mais rápido possível tudo que ele fala. Então, eu sempre tento deixar bem simples, bem prático de fazer, mas também uma coisa organizada para eu poder entender tudo depois. Então, eu faço com aquela letra que não é a cursiva, porque eu sinto que eu escrevo mais rápido com ela. Eu sempre tenho feito isso. Eu comecei assim em 2018 e tudo mais, e aí eu nunca mais larguei. Eu sempre preferi essa letra. E uma coisa que eu faço muito, que eu gosto, que eu acho que me ajuda, é organizar em tópicos. Eu sempre gostei bastante de separar a matéria em tópicos, porque aí eu tenho uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Eu tenho uma referência, então eu gosto bastante de fazer um título que descreve, tipo, qual é a matéria em si, se eu tô falando de botânica, se eu tô falando de citologia, aí eu faço um título indicando isso. E aí, à medida que
a matéria vai passando, eu vou escrevendo os tópicos referentes a esse tópico maior, digamos assim. Então, citologia, aí eu vou colocando os tópicos referentes à citologia, e geralmente eu uso uma caneta para fazer esses subtítulos. Eu chamo eles de subtítulos, assim, falo caneta de subtítulo lá nos stories, e eu justamente uso para isso, são para esses tópicos. E eu tento usar o menor número de canetas possível durante o resumo. Então eu tento escolher assim uma cor só. E aí, a partir dessa cor só, eu vou fazendo toda a anotação, porque aí eu não preciso ficar trocando de caneta muitas vezes e eu consigo acompanhar o professor. Se ele fala mais devagar, se ele fala mais rápido, eu consigo manter um ritmo. E aí eu gosto bastante de fazer isso. Eu acho assim os seus resumos muito lindos, porque eu acho eles, como você falou, bem básicos, né? Mas fica bem bonitinho do jeito que você faz, assim, porque ele ficou organizado também, né? E quando o resumo tá organizado, pelo menos, eu sinto muito mais facilidade, né, na hora de estudar. Porque você tem uma visão bem objetiva, assim, né, do assunto. Então, isso ajuda bastante também, né? Sim, eu sempre tento deixar, assim, com o mínimo de informação no sentido de cor e essas coisas. Eu tento deixar com o mínimo de desenho, essas coisas possível. Eu só faço desenho quando eu quero ilustrar alguma coisa da matéria mesmo. Eu quase não desenho nos meus resumos. Eu tento deixar assim, toda a informação que eu preciso num lugar só. E eu tento deixar eles bem com as minhas palavras mesmo, pra eu entender depois. E eu tento deixar aí bem simples, mas bem fácil de entender, porque eu sinto que é assim que eu aprendo da melhor forma. Então eu tenho feito assim. Eu sempre gostei de fazer resumo, na verdade, eu sempre fiz. Eu também. Nem sei quando, foi bem antes do StudyGram. Inclusive eu criei o StudyGram por causa disso. Eu também. Basicamente, eu tento deixar eles bem práticos pra mim. Então, eu valorizo assim, no máximo a praticidade e conter o máximo de informação possível, mas estando organizado. E também eu acho legal, assim, você deixar uma visão objetiva do seu resumo, né? Por exemplo, eu normalmente não faço resumo na aula porque os meus professores falam realmente muito rápido, eu não consigo acompanhar. E eu gosto de fazer os meus resumos, às vezes, com os títulos bonitinhos e tudo mais. Por mais que eu faça, assim, no estilo dos seus resumos mesmo, eu demoro muito pra escrever. Então, normalmente eu faço o resumo pelo assunto da minha apostila mesmo, porque na minha escola eles usam apostila. Então, daí eu grifo as partes mais importantes, às vezes são frases e tudo mais, e daí eu tento resumir com as minhas palavras também, né? De uma forma que eu entenda e de uma forma que não fique tão vaga assim, né? Porque se ficar muito vaga, daí você não vai nem entender, né, o assunto. Então, eu acho bem legal isso também, de deixar de uma forma bem objetiva. Sim, eu também já fiz isso. Quando o professor fala realmente muito rápido, eu gosto de seguir pela apostila. Aí eu vou marcando também as partes mais importantes e aí depois eu vou adicionando. Quando eu faço anotação em aula e eu quero adicionar alguma coisa, eu também pego pela apostila. Aí eu faço só umas anotações no cantinho, só com caneta preta mesmo, só pra lembrar dessas informações. E outra pergunta, você usa color code, não usa? Não exatamente nos resumos. O meu color code é um pouco diferente, porque tem gente que usa, decide umas 4 cores assim pra usar no resumo, uma pra datas, uma pra nomes, enfim, pra essas coisas assim. O meu color code, na verdade, é em relação à data da semana, assim. Então, todo domingo eu arrumo o meu estojo, né? Aquele quadro no estojo da semana. Ele surgiu, assim, no meu primeiro dia de aula, quando eu tinha StudyGram. Eu fui arrumar o meu estojo, eu tava apaixonada, né? Eu quase não tinha coisa ainda, não tinha pouca caneta ainda. Mas eu ficava arrumando e desarrumando ele, e eu achava aquilo o máximo. Aí um dia eu só resolvi que eu ia filmar. Eu já tô fazendo e refazendo aqui tantas vezes, eu vou filmar, né? Que custa? Mas aí eu sempre escolho 2 cores pra levar naquela semana. Então, por exemplo, rosa e azul, lilás, verde água, amarelo e laranja. Eu escolho uma combinação de cores. E todos os registros da minha semana, todos os resumos, assim, eu uso só essas 2 cores. Porque aí, mesmo que eu esqueça de esquecer a data da aula, eu sei de que semana de aulas aquele resumo tava. E aí fica mais fácil pra voltar depois. Até porque, como a gente tá tendo aula online, a gente também tá tendo as aulas gravadas. Então, caso eu queira assistir alguma aula gravada, fica fácil de lembrar quando foi. E eu escolho 2 cores porque eu
acho que 2 já é suficiente, mas também porque geralmente a gente não faz tantas folhas de registro por aula. Às vezes tem matéria que eu faço assim, 3 folhas de registro numa aula só. Mas tem algumas que não. Aí eu tenho umas 2 aulas por semana e aí 2 já é o suficiente para ter 2 aulas com 2 registros de cores diferentes. Aí é mais ou menos essa matemática que eu usei para poder definir 2 cores. Mas foi basicamente isso. Aí eu uso uma cor no resumo de um dia e uma cor no resumo do outro. Eu acho, assim, muito legal o seu quadro de estojo da Sophie, porque eu acho que o seu estojo fica muito bonitinho de 2 cores. Eu mesma não iria conseguir fazer isso, porque o meu color code daí é diferente do seu também. Eu nem uso, assim, como você falou, pra datas, pra nomes e tudo mais, porque eu não consigo. Eu acabo me perdendo, porque fica tudo colorido, daí eu esqueço o significado de cada uma, daí não dá muito certo. Daí o que eu fiz, e eu faço, acho que desde 2018, desde que eu criei meu perfil, eu tenho um color code de cada matéria. Então, por exemplo, História eu faço tudo laranja. O título, não tudo laranja, eu faço o título laranja, daí eu escrevo o meu resumo todo de caneta preta, porque eu acho que fica melhor também do que escrever de caneta azul. Eu não acho que fica muito legal, porque afinal meu color code, eu uso o azul em matemática, então iria acabar me confundindo. E daí depois, como forma de revisão, inclusive, essa é uma dica para vocês, pessoal, para escrever todo o resumo antes, e daí na hora que você for estudar para a prova, você grifar o seu resumo. Porque daí você tá estudando para a prova, você tá grifando também o seu resumo, e depois que você grifar as palavras mais importantes, as palavras-chave, você tem aquele resumo ainda mais objetivo só com as palavras-chave daquele assunto. Então, às vezes, com aquelas palavras-chave mesmo, eu posso montar um mapa mental, eu posso colocar post-its na minha parede com aqueles tópicos e tudo mais daquele assunto. Então, é uma coisa meio complexa, mas ao mesmo tempo não é tão complexa. Então, é basicamente isso que eu faço para eu usar o Color Code.
E Sophie, como você falou que as suas amigas mesmo te dão ideias de quadros e tudo mais, quais foram os quadros que você mesma criou, que você mesma pensou? E qual é o quadro também que você tem no seu Instagram que você mais gosta? Assim, como eu disse, tudo que eu crio, tudo que eu faço são coisas que assim, vieram de ideias minhas ou de inspirações com as pessoas que eu converso. Às vezes minha mãe deu uma ideia, meu pai deu uma ideia, todo mundo já me deu assim, um palpite de alguma coisa que eu podia fazer e eu gosto muito disso. E às vezes eu crio as coisas a partir disso, mas praticamente todos os quadros que eu tenho no Instagram, tirando esses que foram sugestões de pessoas próximas, tudo fui eu que criei, tudo foram ideias minhas. Eu não sei qual é o meu quadro favorito de verdade, eu não tenho como dizer, eu gosto muito de tudo, assim, eu me sinto feliz em fazer todos eles, mas eu gosto demais de fazer tutorial, eu gosto demais de ensinar aquarela. Eu acho que no momento é o que eu mais tenho gostado de fazer, porque é o momentinho que eu brinco com as minhas tintas, que eu mexo com os meus pincéis, eu me sinto muito feliz com isso. Então, quando as pessoas falam que estão gostando disso, eu me sinto bem, porque eu sei que eu tô fazendo uma coisa que eu tô gostando demais e as pessoas estão percebendo essa felicidade, o entusiasmo que eu tenho, mesmo que através da tela dos stories. Isso me deixa feliz. Mas é isso, eu acho que aquarela, no momento, é o que eu mais tenho gostado de fazer. Porque eu acho também muito gratificante, né? Quando você gosta muito de fazer alguma coisa e as pessoas se identificam com aquilo que você gosta também, né? Isso que é um lado muito legal das redes sociais, de você compartilhar o que você tá fazendo. Porque daí às vezes você nem acha que as pessoas vão gostar daquilo assim que você mesmo gosta, mas no fim gostam, entendeu? Então eu acho muito legal isso também. Deixa a gente de coração quentinho. Agora, uma pergunta que eu queria muito te fazer também, e que eu acho bem legal também o pessoal, que daí tem dicas também inclusas, como que você organiza os seus cadernos em geral? Porque, tipo, tem os cadernos que você utiliza para fazer post, os que você utiliza para fazer resumos, coisas em geral, porque eu tenho vários estilos de caderno, assim, para cada coisa. Também. Eu uso vários cadernos diferentes. Eu também uso muita folha avulsa, às vezes. Então, eu vou guardando
relacionadas, tipo inglês, interpretação, redação, literatura. Você você usa divisórias daí pra dividir isso? Ou você vai, por exemplo, organizando por flags, post-its e tudo mais? Eu uso as divisórias do CI. Tem uma divisória para cada matéria. Então, tem, por exemplo, biologia A, divisória, biologia B, divisória, física A, divisória, física B. Então, eu coloquei divisória a mais, claro, né, pra caber tudo. O caderno inteligente, ele vem com 4. Aí, nesse caderno que eu tenho mais matérias, ele foi o único que eu precisei. Eu comprei não. Eu tinha as divisórias a mais de outros cadernos que eu não usei todas. Porque tem caderno que eu só uso 2 divisórias. Então, eu peguei essas que eu não tava usando e eu passei pra esse outro caderno que precisava de mais. Então, acabou uma coisa compensando a outra. Como eu deixei um caderno só pra matemática, um caderno só pra linguagens, eu não usei todas as divisórias. E aí, eu acabei transferindo elas pro outro caderno. Que aí deixou mais organizada. Eu preferi dividir por frente. Então, eu dividi biologia A de biologia B, por exemplo. E eu precisei de mais. E pra fazer os posts, você tem um caderno ou você usa só mais as folhas avulsas mesmo? Então, eu uso o refil de lettering, eu uso refil branco também. Às vezes, quando tô na correria, eu só vou e pego folha branca normal. Mas sempre eu vou e guardo um caderninho também. Igual tem meu caderno de receitas, tem caderno que eu coloco as páginas de post, enfim. Eu vou vendo, assim, principalmente pra post, não tem um caderno com todos eles. Então, tem uns que ficam no caderno, tem uns que eu uso com folha a parte normal. E, enfim, eu vou fazendo desse jeito. Principalmente aquarela, eu tenho aqueles blocos de página mais grossinha, com gramatura maior. E aí, às vezes eu não uso a página toda, eu vou fazer um desenho muito pequenininho, eu corto só um quadradinho. Enfim, é meio confuso. Eu também, na verdade, a maioria dos meus posts eu faço no caderno inteligente também, mas eu também uso o caderno de lettering da Fina Ideia, eu uso folha avulsa também, como você falou, eu utilizo um caderno que eu tô gostando de usar. Então, tipo, é bem definido mesmo o caderno de posts, que nem você mesmo. E para resumos, antes quando a gente estava indo para a escola no presencial, eu tinha um caderno só que eu levava para a escola, que era um caderno daí que eu dividia todas as matérias, que daí eu colocava normalmente as minhas anotações que eu faço em sala de aula, que normalmente elas são bem objetivas mesmo, porque daí qualquer coisa depois eu refaço esse resumo em casa. Ou também o que eu faço, porque a maioria dos meus resumos, como eu falei pra você, eu faço depois, eu faço com o conteúdo da minha apostila. Então eu faço na minha casa e daí naquele dia, por exemplo, se tem uma prova, eu levo eles dentro do meu caderno e daí eu reviso também, por exemplo, na hora do intervalo, uma aula assim antes da prova, que é uma aula mais livre, que às vezes o professor libera a gente para estudar para prova também. Então eu faço basicamente isso. E em questão de caderno de matéria, eu sou um pouquinho mais exagerada. Um pouquinho não, muito mais exagerada. Porque como eu tenho vários cadernos inteligentes que eu demorei 2 anos para juntar todos esses cadernos, e que também que eu já doei vários dos meus cadernos inteligentes, eu guardo o conteúdo de cada matéria em um, porque eu acho que eu consigo ficar mais organizada, porque às vezes eu sou meio desligada, daí eu esqueço onde tá o meu resumo, e daí se eu tenho um caderno da matéria fica mais fácil. E o que eu tenho também é um caderno de folhas. Um caderno de folhas que, tipo assim, eu coloco vários tipos de refis. E daí eu pego a folha daquele caderno, ou eu faço no próprio caderno mesmo, o post e o resumo. E daí depois eu coloco no caderno de resumo. Então daí isso acaba deixando mais organizado, assim, também. Tendo esses vários tipos de caderno. Mas como você mesmo falou, né? Você não precisa ter vários cadernos para você ser organizado. Porque você é tão organizadinha e pra escola você usa 4 cadernos, né? Verdade,
Então, não é questão, tipo, de ter canetas também. Outra coisa que o pessoal sempre fala pra mim, acredito que devem falar pra você também. Como que eu vou estudar? Como que eu vou ter notas boas se eu não tenho uma caneta, se eu não tenho brush pen e tudo mais? Gente, não é a caneta, não é o material, não é o seu resumo que define sua nota. É a sua dedicação, né? Pra você aprender o assunto que vai te definir, assim, pra você aprender. Porque antes de eu ter... Ela é só pra motivar, né? Pra Sim. você sentir vontade pra quem gosta de fazer título bonitinho. Mas se você tem título bonitinho e você não estuda, você não foca na aula, não vai dar em nada. Sim. Eu mesmo, antes de ter o meu perfil, eu tinha, assim, tipo... eu tinha uma caneta, na verdade, que tinha 10 cores. E daí eu só usava aquela caneta. E daí eu tinha um caderno, e daí eu fazia todos os meus resumos lá. Eu nem sabia fazer resumo direito, mas mesmo assim, com a minha dedicação de prestar atenção na aula, de fazer os meus resumos, de ler tudo, de me dedicar mesmo nos estudos, eu sempre tive boas notas. Então, não é isso que vai definir você.
Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse segundo Study With Us. Muito obrigada, Sophie, também por ter aceitado participar. Eu que agradeço. Porque, gente, sigam a Sophie, sigam todas as redes sociais da Sophie. Acredito que vocês já devem seguir, porque as coisas dela são perfeitas. Mas caso você ainda não siga, vai estar tudo aqui na descrição. Então, é isso, gente. Super beijo pra vocês e tchau! Tchau, tchau, gente.